fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Profetiza na tua vida, Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Mais uma vez vamos profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Os Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir sobre a tua vida. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Profetiza, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Ele vai fazer. Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Ele vai fazer em teu viver. Acredite nisso, querido. Deus vai fazer o impossível na tua vida. Pode tudo parecer que não, mas Deus está no controle de tudo e até que Ele tem te sustentado. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. E que Deus os abençoe em Cristo. Nós adoramos a Deus com alguns cânticos. E nós sabemos que Deus se faz presente em nossa vida. Nunca devemos esquecer de uma coisa. Nós somos a igreja do Senhor. E a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, fala assim: as portas do inferno
não prevalecerão contra a minha igreja. Foi o próprio Jesus que falou. Então nós somos uma igreja vencedora. A igreja somos nós. O templo está de portas fechadas, mas nós, a igreja, estamos com as portas abertas. Quer dizer, nós estamos ainda em adoração, nós estamos ainda ouvindo a palavra, nós estamos ainda com as nossas responsabilidades ativas diante de Deus, porque nós somos adoradores em qualquer situação. Nós somos adoradores. E as portas do inferno não prevalecem contra mim e contra você, porque nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus para nós, nessa noite, está registrada no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Capítulo número 20, o versículo 1. Fala assim: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram para a batalha ou para a peleja contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, deste lago da Síria, e eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos da terra? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possas resistir? Olha só essa palavra de Josafá. Vamos orar ao Senhor e depois Deus vai nos dar uma palavra maravilhosa para que nós venhamos a resistir, mas na posição certa. Nós estaremos essa semana falando sobre as atitudes que precedem a justiça de Deus sobre a nossa vida. Todos nós queremos justiça, todos nós queremos, porque se uma coisa que Jesus falou, ele falou assim, que o Filho do Homem ele veio para que nós tivéssemos vida com abundância. Mas o ladrão, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que tem acontecido. Isso não é obra de Deus. Isso é para que o povo de Deus reaja. E nós estamos reagindo. Nós estamos em prontidão. Nós estamos em ação, porque nós somos um exército poderoso do nosso Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante Ti para ouvi-lo, Senhor. Já adoramos ao Senhor, agora nos colocamos para ouvir o Senhor. Porque nós precisamos de fé neste momento. Nós precisamos, meu Deus, estar, meu Deus, mais motivados diante do Senhor. E isso somente a Sua palavra, a palavra do Senhor, é capaz de fazer em nós. Porque a Tua palavra, ela aumenta a nossa fé. Então, meu Deus, que aquilo que estiver no Teu coração, o Senhor venha e repasse para o nosso coração agora, através do Teu Espírito Santo. Então fale conosco, para que a Tua igreja seja fortalecida e para que o Teu nome seja exaltado neste momento, nesse tempo em que nós vivemos de grandes aflições sobre o mundo inteiro. Nós Te agradecemos e nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco, para nos edificar em nome de Cristo. A palavra de Deus, ela nos traz em recordação, para nós memorizarmos acerca de um homem, Josafá. Quem era Josafá? Josafá, ele era o 4º rei de Judá. Ele era filho do rei Asa. Ele era da descendência de Salomão ou de Davi. Josafá, ele viveu no ano de 870, 840 a.C. O nome Josafá significa Deus é juiz, ou Deus é quem julga. Era o nome de Josafá. Provavelmente, o rei Asa tinha criado ele e ensinava ele falando que
Deus julgava todas as causas. E ele cresceu pensando nisso, que Deus era aquele que dava a palavra final. Ele acreditava que os inimigos não davam a palavra final. Quem dava a palavra final era Deus. Por isso ele restaurou muitos cultos. Josafá, ele gostava muito de levitas. Josafá, ele preparou também todo o Judá, porque havia uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul. Então o reino, porque Israel e Jerusalém, quando se dividiu, se fez o reino norte, né, que era Israel, e o reino do norte, que era Judá, e o reino do sul, que era Israel. E ele, Judá, era o reino do norte. E ele então, ele preparava, né, uma defesa. Então Judá era muito fortificada, porque Judá se protegia contra o seu real adversário, que naquela época ele se protegia muito contra Israel. Porque havia uma guerra entre os dois, o reino do norte e o reino do sul. E Josafá, ele era um rei muito querido pelo povo de Judá, tanto que ele começou a reinar com 35 anos de idade. E o reinado dele durou até quando ele tinha 60 anos de idade. 25 anos ele reinou sobre Judá. E Josafá, a Bíblia fala que antes de acontecer tudo isso, Josafá ele chegou até para o povo de Judá e falou assim: olha, Deus é aquele que ele sempre está do lado dos bons. Deus ele está do lado daquelas pessoas vencedoras. Você vê isso no capítulo 19, 2 Crônicas, quando ele fala que Deus, ele sempre fortalece quem são os bons para ele. Então Josafá, ele acreditava muito no Senhor. Ele acreditava que Deus é que ditava as regras. Quando Josafá se viu nessa situação, a primeira coisa que Josafá fez, e nós temos que fazer para nós tomarmos uma atitude, nós temos que ter conhecimento da real situação. Josafá, ele viu que a situação era crítica e que ele poderia perder o reino. Ele poderia ter muitos mortos naquela batalha. Ele analisou a situação. E aquele rei, a Bíblia fala que ele temeu. Tem momento que nós também temos que temer. Não é vergonha a pessoa aceitar as suas fraquezas, a sua fragilidade, a sua incapacidade. Josafá aceitou a sua incapacidade, mesmo ele sabendo que Deus ditava as regras, ele aceitou a sua incapacidade. Ele reconheceu que aquele momento de crise era crítico, que ele era limitado contra seus adversários. Ele não era soberbo. Nós vimos aqui algo de Josafá, que ele não era soberbo. Ele não se colocava acima de todos. Aqui neste momento, ele viu uma situação que até o próprio Deus permitiu, para ver qual seria a reação dele diante daquele problema, diante daquela adversidade. Às vezes Deus nos coloca problemas diante da nossa vida, exatamente para ver qual é a nossa real posição diante da circunstância, como nós vamos reagir. E a Bíblia fala que ele reagiu de uma forma esperada pelo Senhor, o que Deus esperava. A Bíblia fala que Josafá, imediatamente após temer, ele começou, ele decretou ali um jejum e oração. Ele não desesperou. Olha que coisa, ele não desesperou. Embora o problema fosse maior do que a força dele. Ele não tinha capacidade de vencer aquela luta. Nós estamos vivendo um momento em que de nós mesmos não podemos vencer. De nós mesmos não podemos fazer nada. Porque é um inimigo invisível. Nós não conhecemos, é desconhecido até pelos cientistas, pelos pesquisadores. Eles desconhecem esse inimigo. E nós estamos envolvidos nisso. Mas como Josafá, nós acreditamos que é Deus quem dita as regras. Deus é que bate o martelo. E tanto o nome dele significava Deus é o juiz. Deus é quem julga. Então não há causa perdida, até que Deus fala que ela está perdida. E Deus nunca faz isso. E Josafá então, ele começou a buscar, já que era Deus que estava no controle, Deus que era o juiz, Deus que ditava as regras, então o que tinha que fazer? Buscar a Deus. Já que nós sabemos que é Deus é que pode dar vitória, então ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, nós temos que apregoar jejum como Josafá fez.
Nós temos que iniciar períodos de oração. Isso é uma atitude que revela dependência de Deus. Ele mostrou que era dependente. Ele não procurou os homens mais fortes. Ele não procurou decidir por ele mesmo. Mas uma das coisas que ele procurou foi a presença de Deus. Ele buscou a ação de Deus naquela situação. Se Deus não agir pela nossa nação e pelo nosso mundo, nós não conseguiremos vencer essa batalha. Ele reagiu de uma forma positiva. Ele teve uma atitude positiva. Ele conheceu a real situação. Não é uma situação muito boa, não é uma situação agradável, é uma situação crítica, é uma situação que requer cuidados, é uma situação que requer sabedoria. E nessa sabedoria nós sabemos que somente Deus pode nos dar vitória. Então, se você é um cristão e você almeja mesmo o fim disso tudo, eu creio que você está jejuando. Eu creio que você está orando. Não somente fechado em sua casa assistindo filmes e procurando saber quantos que estão caindo, quantos que estão morrendo. Não. Ou saber notícia de famosos. Não. Ou saber que dia vai começar o futebol de novo. Nós não temos tempo para pensar nisso. Não temos tempo para pensar em famosos. Não temos tempo para pensar em futebol. Nós agora, nós temos que colocar toda a nossa força nessa batalha. Levar a sério a situação. Levar a sério. Josafá levou a sério. Ele ouviu uma notícia e levou a sério. Quantas pessoas não estão levando a sério? Quantos cristãos que não oram, não participam? É momento de você fazer um grupo de oração pelo WhatsApp. Ora uma casa, junto sua família. Ele juntou todo mundo para orar, gente. Porque essa é uma atitude de pessoas que querem vencer. A segunda atitude que ele fez, segundo a Bíblia Sagrada nos mostra, do versículo 7 a seguir, ele trouxe à memória a aliança que Deus tinha, a promessa de Deus. Ele não tinha esquecido as promessas. Deus também não esqueceu aquilo que ele prometeu para mim, prometeu para você. Deus prometeu para nós vitória. Nós lembramos que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Quantas bênçãos tem registrado ali? Quantas bênçãos tem registrado? Quantas promessas tem a Bíblia, e nós, no momento de impacto, no momento de tragédia, nós esquecemos a promessa de Deus. Esquecemos que Deus prometeu estar do nosso lado. Esquecemos que Deus prometeu cuidar de nós. Que Ele mesmo diz, ainda que uma mãe esqueça do filho que carrega no ventre, eu não me esquecerei de você. Salmista Davi falou, eu fui moço, hoje eu sou velho e nunca vi um justo desamparado. Deus tem promessa para você. Nessa hora, nós temos que trazer à nossa memória as promessas de Deus. Deus, Ele está cuidando da igreja. Ele jamais abandona a igreja. E isso faz com que nós nos fortalecemos na fé. Porque nós sabemos que aquele que falou, que nos prometeu, ele vai cumprir. Então Josafá, ele trouxe à memória aquilo que Deus tinha prometido. Ele trouxe à memória e aquilo fez com que ele se reanimasse. Aqui então mostra, Josafá não estava lendo, Josafá não estava ouvindo alguém. As promessas de Deus estavam gravadas no coração de Josafá. Tem momento que nós esquecemos as promessas, sabe por quê? Porque nós não damos ouvidos a ela. Por isso que a Bíblia fala que nós vivemos por aquilo que está dentro, nós somos ouvidos por Deus por aquilo que está dentro do nosso coração. O salmista Davi, ele fala no Salmo 103, ele fala assim, minha alma, não esqueça de nenhum benefício que o Senhor nos tem feito. Ele vai e começa a falar, é Ele que sara, é Ele que perdoa. Gente, nós temos que lembrar da promessa de Deus. Quantos cristãos estão em pânico? Quantos cristãos estão chorando com medo da morte? Quantos cristãos que estão, eles mesmos entraram para dentro de casa, fecharam e não saem para nada. Muitos estão sem se alimentar, muitos não conseguem dormir. Mas aonde estão as promessas de Deus? O salmista falava, eu guardei a tua palavra no meu coração. Que palavra é essa? A palavra de vitória. A promessa de Deus está dentro de mim. A promessa de Deus está dentro de você. Deus tem uma promessa para mim. Deus tem uma promessa para você. Deus tinha uma promessa e uma aliança com Josafá.
Uma aliança que ele fez com Davi. Ele era da descendência de Davi. E Deus tinha uma aliança com a descendência de Davi. Deus tem uma aliança com você. E como eu reajo diante disso? Como que eu estou reagindo? Quer dizer, o inimigo, o invisível se levantou. Está amedrontando todo mundo. Está causando pânico. Mas na igreja do Senhor ele não causa pânico. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor reage diferente. É com oração e jejum, como Josafá reagiu. Ele reagiu com oração e jejum. E ele reuniu o povo. Foi algo extraordinário. Que a Bíblia fala que ele reuniu o povo, gente. Reuniu o povo e colocou o povo a par da situação. Quantas pessoas, ainda cristãos, estão brincando? É uma das exigências que Deus falou para ele. Deus chega no versículo 14 ao versículo 17, Deus falou assim dessa forma: olha, essa batalha não é sua, quer dizer, a batalha contra o vírus, esse coronavírus, não é minha, não é sua não, ela é de Deus. Mas Deus falou: nessa batalha você não tem que pelejar, mas tem uma batalha que você tem que pelejar. Você tem que pelejar contra a murmuração, você tem que pelejar contra o pecado, nós temos que pelejar contra o comodismo, nós temos que pelejar contra a malícia. Nós temos que nos portar como cristão de verdade. A Bíblia fala que as famílias estavam de pé diante do Senhor. Quantos estão caídos diante do Senhor? Quantos são rebeldes diante de Deus? É momento de nós renovarmos a aliança. É momento de nós nos santificarmos. Ele fala: essa batalha você não precisa pelejar, apenas ficar na posição. Fica na posição de servo. Deus exigiu dele uma coisa: fica na posição de servo. O problema é que às vezes nós não estamos na posição de ouvir Deus. Nós sabemos que há algo acontecendo no mundo, é algo sério, e nós ainda estamos na mentira. Muitas pessoas estão na mentira, muitas pessoas estão no engano, porque mais difícil do que orar é Deus receber a nossa oração. A Bíblia fala que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Josafá, se você for olhar antes do problema, Josafá era um cristão. E na hora do problema ele se revelou aquilo que ele era. Josafá não brincou com a situação. Ele não zombou. O mundo até está zombando, mas a situação não é brincadeira. Então os cristãos, nós temos que levar a sério isso. Temos que entregar na oração, batalhar mesmo. Nós temos que orar de verdade e temos que vigiar. Porque uma das coisas que o inimigo sabe, se ele fizer o crente, se ele fizer o cristão, aquele que fala que acredita em Deus, quebrar a aliança, quer dizer, aquele que não observar a palavra, a oração dele não é ouvida. Não é só orar, é observar a palavra. Josafá observava a palavra e Deus falou com ele: ficar na posição. Fica na posição. Que posição é essa? Qual a posição que nós estamos nessa batalha? Posição de servos, acreditando no milagre, que nós não estamos orando por ele. Nós temos que orar pelo milagre, nós temos que santificar pelo milagre. Ele santificava toda vez que o povo de Israel estava diante de um grande inimigo, ele se santificava. Deus, quando Josué foi atravessar o rio Jordão, Deus falou: santifica o povo. É momento da igreja santificar. É momento da igreja não brincar de ser crente, não brincar de ser servo, mas ser um servo de verdade. Acontecendo tanta coisa, pessoas morrendo, muitos morrendo sem Cristo, e muitos cristãos ainda brincam, muitos cristãos ainda não mudaram. É isso que Deus quer ver, não uma reação de pânico, mas uma reação de transformação. Isso veio para que a igreja levasse a sério, porque tem inimigo que nós não podemos lutar contra ele. Deus fala: essa batalha eu vou lutar por você, mas você tem que ficar na posição. Enquanto Deus estava guerreando com os inimigos de Josafá, Josafá estava guerreando com os inimigos internos. Ele estava guerreando contra o desejo de murmurar, que ele segurava aquilo. Nós vimos que Josué, quando ele derrubou os muros de Jericó, ele arrodeou aqueles muros uma vez durante 6 dias, no 7º dia 7 vezes. Mas o que ele impôs para o povo? Santificação. E pediu para o povo parar de conversar. Tem hora que nós conversamos muito. Tem hora que nós oramos. Uma coisa que eu sempre tenho em mim:
Eu não acredito no decreto do homem, eu acredito no decreto de Deus. O homem pode falar que isso vai até junho, que isso vai até maio, mas quem determina o tempo é Deus. Porque Deus pode soprar isso para bem longe, até no final dessa semana. Você sabe por quê? Eu não acredito nos noticiários de televisão, eu acredito na minha oração. Você acredita na sua oração? Quando você ora a Deus e fala, Deus, eu extermino agora esse vírus, depois você fala, ó, está falando na televisão que vai até no final de abril. Está falando, então para que nós oramos? Se eu oro por uma coisa e acredito em outra, a Bíblia fala que quantas pessoas de fé, como uma onda, não pensa que vai conseguir alguma coisa de Deus, é como a onda do mar. Quantas vezes nós oramos, você ajoelha, ora, Senhor, eu determino que até o final desse mês, até o dia 15 agora de abril, não existirá mais nada no mundo inteiro. Depois você vê o noticiário e fala, ó, estão falando aí que vai até o mês de junho. Que tipo de pessoa nós somos? Nós somos influenciados por coisas negativas. Josafá não, ele queria vitória. Ele cobrou de Deus promessa e falou, Deus, não aceitamos isso. Não aceitamos. Porque ele sabia que Deus é maior. E você tem que ter conhecimento, Deus é maior do que esse vírus. Mas a sua fé tem que estar centralizada em Deus. E as suas atitudes, ela tem que ser fiel com aquilo que você conhece de Deus. Então, a Bíblia fala que ele olhou para aquilo, ele fez confissão, ele teve quebrantamento. Depois que ele fez tudo isso, você sabe, gente, depois de Josafá jejuar, orar, confessar, Deus se manifestou. Deus se manifestou depois. Deus não manifestou por causa dos inimigos. Deus se manifestou por causa do teu servo. Deus vai manifestar por causa sua, que é servo de Deus e que acredita na vitória. Deus, ele se manifesta, sabe por quê? Porque ele se manifesta apenas para mostrar para todos que ele é com aqueles que buscam ele. Buscar-me eis e me encontrareis quando buscar todo o coração. É hora de buscar Deus coração. Esqueça as coisas, largue o mal, largue a mentira, largue o pecado e comece a ser sério agora como cristão. E a Bíblia fala que, olha para você ver, que mesmo diante da crise, o que aconteceu com ele? Deus falou, fica na posição. Você sabe qual a posição que ele ficou? Você sabe o que o inimigo queria? A mesma coisa que queria com Paulo quando colocou Paulo dentro da prisão. Queria parar o culto. E parou o culto. Josafá fez um culto. Josafá fez um culto maravilhoso. Josafá pregou, o Espírito de Deus manifestou e depois os levitas cantaram. Diante da crise, eles cantando. É isso que a igreja está fazendo agora. Pensa que fechando lá o templo vai parar a igreja? Não, a igreja está cantando. No Instagram, no Facebook, no YouTube. A igreja está cantando. Cristão adorando a Deus dentro das suas casas. Sabe por quê? Ninguém pode calar a igreja do Senhor. Glória a Deus. Ninguém pode fazer a igreja do Senhor murmurar. Porque a igreja do Senhor tem os lábios, né? Os lábios nossos são consagrados. Josafá, ele falou assim, ó, ficar na posição, ele entendia. Que posição é essa? Posição de adorador. Ele instaurou o culto, porque ele sabia, se Deus falou, Deus vai trabalhar. Deus está falando contigo, Deus vai trabalhar. Mas Deus espera uma posição sua. Deus espera uma posição minha, de nós levarmos a sério a batalha espiritual. As coisas não acontecem por acaso. Ali não aconteceu por acaso. Houve uma intervenção divina. Houve a manifestação da justiça. Que justiça é essa? Deus salva o teu povo. Deus, ele está do lado do teu povo. Deus luta pelo teu povo. Mas o povo tem que ser de Deus. Quando ele fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, é momento de nós nos humilharmos, confessarmos nossa dependência a Deus, confessarmos a nossa incapacidade diante disso aí, mas confessarmos que nós temos a convicção de que Deus é juiz. Deus é que determina o veredicto. Não, eles estão estipulando aí até quantas pessoas vão morrer.
Até quantas pessoas vão ser contaminadas? Estão estabelecendo isso. Estão colocando até os cristãos no meio. Vai ser tudo contaminado. Só maldição em cima de maldição. Mas nós não aceitamos palavra de maldição sobre a nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor aqui, mesmo diante do adversário, que era difícil de vencer, era impossível Josafá vencer aquela batalha, mas o nome dele já simbolizava: Deus é o juiz. Deus é quem julga essa causa. E a Bíblia fala que a crise não parou o louvor de Josafá. Está parando o seu louvor? Parou sua alegria? Aquele homem forte, aquela mulher forte, jovem forte, que era animado, está preocupado com o desemprego? Quem é o seu Deus? Está preocupado como será o mês que vem? Como será o... Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deixa registrado no seu coração Jeremias 29:11. Deus fala desse jeito com a igreja: eu bem sei o plano que tem para vós. A igreja, ela crescerá 100 vezes mais depois dessa. Você será mais cristão, porque você viu que tem coisa que você não consegue vencer. Antes você pensava que seu dinheiro valia tudo. Às vezes você deixava até de ir na igreja. Quando ganhava um dinheirinho a mais, ficava mês sem ir na igreja. Você viu que seu dinheiro não pode salvar disso aí? Você viu que seu dinheiro não é nada diante disso aí? O que valeu? O que valeu agora? Quantas pessoas estão sendo envergonhadas? Cadê? Pega seu dinheiro lá e vai lá e paga. Ó, coronavírus, toma aqui R$1.000, não entra dentro de casa não. Vai lá e paga. Jesus não cobra nada, ele só quer obediência. Quantas vezes nós fugimos da casa de Deus, pensando que a única que nós precisamos apenas nos proteger de fome, né, de perigo, de espada, só isso. Mas tem coisas que vêm sobre a nossa vida que nós não podemos lutar contra ela. Esse vírus você não pode, mas Deus pode te dar vitória. Faz uma aliança com Deus, como Jonas fez dentro do ventre do peixe. Faz uma aliança. Deus, me livra dessa e serei fiel a ti. Porque é momento de quebrantar o coração e reconhecer: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu errei contra ti. Quantos cristãos que ficam mês e mês nem sem participar da ceia, gente? Como é que está seu coração agora? Como está nosso coração agora? Que nasceu, enquanto está tendo a ceia na igreja, eu estou numa festa. Como está seu coração agora? Como está? Que lição que Deus está dando em muitos? Que Deus falou com José: fica na posição. Mas você que estava na posição aí, adorando a Deus, você está tranquilo. Mas você que está em dívida, peça perdão a Deus. Peça, reconcilie dentro da sua casa, que você estava afastado. Temos que levar as batalhas espirituais a sério. Não é com brincadeira, não é sendo cristão pela metade, mas sendo um cristão de verdade. Deus está precisando de verdadeiros homens e verdadeiras mulheres e jovens que estão prontos para batalhar, como Josafá estava pronto. Josafá, até o nome dele tinha Deus. Porque Josafá sabia que de uma hora para outra ia surgir alguma coisa. Então os cristãos que ficam na igreja, nós sabemos, de uma hora para outra vai surgir alguma coisa que eu não vou ter força. E Deus vai lutar por mim. Leve a sério Deus. Deus não é religião. Não é religião. Deus é cristianismo. É ser cristão. É uma entrega total. Josafá venceu essa batalha. Porque Josafá tinha uma aliança correta com Deus. Não adianta a gente chorar, sendo que a gente brincava de cristão. Mas agora é momento de nós colocar nossos joelhos no chão. Pedimos a Deus perdão por todo o mal que nós praticamos. Porque essa batalha não é brincadeira, é séria. E Deus tem que lutar por você. Mas isso não depende só dele, depende de você. Josafá não parou o louvor. Não parou. Nós vimos que Paulo e Silas, para sair de dentro da prisão, o louvor teve que continuar. Abraão adorava. Davi era adorador. Gente, e quantas pessoas deixam de adorar? Agora, até as casas mais chiques viraram confinamento. Ninguém mais tem paz. Mas eu e você tem.
Nós temos paz. Porque Jesus mesmo falou assim, receba a minha paz. Agora nós entendemos o que ele quis dizer com aquilo. Receba a minha paz eu vos dou. Não dou a paz que o mundo, porque a paz do mundo é dinheiro, a paz do mundo é fama, mas a paz de Jesus é segurança. Por isso que ele falou, não dou como o mundo, mas a minha paz, a paz de Jesus é diferente. Eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque o meu Deus, Ele me sustenta. O meu Deus me dá vitória, o seu Deus te dá vitória. Faça um voto com Deus, de quando terminar esse vírus mortal que está aí ceifando vidas, quando terminar tudo isso, você será fiel a Deus. Faça isso, porque Deus merece, porque Ele vence a minha e a sua batalha externa, mas essa aqui de dentro é nós que temos que vencer. Então que Deus venha te dar mais e mais sabedoria, que nós venhamos ter atitudes diante da batalha, não fugir dela, mas enfrentar de uma forma correta, em oração e jejum e obediência, porque a vitória já está garantida, porque nós temos promessa. E sobre essa promessa eu quero orar por você, quero orar pela sua família, orar pela sua casa, porque este mal não vai entrar dentro da sua casa, não vai entrar, em nome de Jesus não vai entrar, porque Deus é misericordioso, e Deus, a Bíblia fala que Ele é tardio em irar, e Deus espera apenas uma conversão da nossa parte, para que Ele possa atuar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós meditamos na Tua palavra, meu Deus. Era isso que o Senhor queria nos dizer hoje. Era isso que o Senhor queria nos dizer. Porque o Senhor, meu Deus, está buscando pessoas fiéis a Ti, Senhor. Eu sei que neste momento tem pessoas preparadas para orar. Tem pessoas, meu Deus, que às vezes nunca imaginava que uma situação dessa ia chegar. Por isso, às vezes, brincava com o Senhor. A situação chegou. Tenha misericórdia dessa pessoa que renova a aliança aqui agora, está renovando a aliança com o Senhor. Está prometendo fidelidade a Ti, Senhor. Porque sabe, meu Deus, que tem mal que nós não podemos vencer. De nós mesmos, com a nossa força, não. Mas com a nossa fé nós podemos. Porque a nossa fé coloca o Senhor em ação. A nossa fidelidade atrai a justiça do Senhor. Então, meu Deus, pelo Teu muito amor, meu Deus, conceda vitória à nossa nação, conceda vitória às nações que estão sofrendo com esse vírus, meu Pai. Em nome de... Abrevie, meu Deus, abrevie a volta da Tua igreja para o templo. Abrevie, para que ali nós venhamos adorar a Ti, reconhecendo agora que nós somos pequenos e que tem coisa que nós não podemos vencer, que nós somos incapazes de muitas coisas e a nossa capacidade vem de Ti. Eu quero abençoar todos que estão conectados, Senhor, conosco, em nome de Jesus, abençoando esta casa, abençoando este jovem, esta mulher, este homem, em nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja dentro desse lar, trazendo conforto, trazendo segurança e trazendo convicção ao coração desta pessoa. Assim eu oro e assim eu determino a vitória da Tua igreja, meu Deus, nessa batalha. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém? Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe a igreja. Muitas almas precisam ser salvas. E às vezes, isso foi necessário para que nós nos despertássemos. Para nós, agora, servirmos o propósito de Deus na nossa vida. A Bíblia fala, desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Então que Deus seja contigo em nome de Jesus. Eu agradeço a todos e que a paz do nosso Senhor Deus esteja dentro da tua casa, no seu casamento, na vida dos teus filhos, no seu trabalho e em tudo a qual você tiver posse. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.